Olá, olá, boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, em que a nossa consciência está tendo essa experiência aqui nessa realidade. Vamos aproveitar, né, aproveitar essa estadia da nossa consciência aqui nessa realidade para passar informação, passar aquilo verdadeiramente o que está na nossa essência, né, pessoal? Porque existe coisa que a nossa consciência sabe, tanto dessa realidade como da realidade extrafísica. Mas às vezes, né, porque ainda não houve um despertar, às vezes porque ainda a nossa consciência está em um nível abaixo ainda, não expandiu, a gente não percebe isso, né? Então, estamos aqui para poder passar essas informações para você, que isso vai fazer com que você expanda a sua consciência e você desperte essa consciência. Despertar para quê? Despertar para quê, pessoal? Para isso, para entender que você não é esse corpo aonde muitas pessoas pensam que ela só tem essa existência, né? Que você é uma consciência, um espírito que está usando esse corpo nessa dimensão, entende? E isso é temporariamente. As pessoas sabem disso, que ela um dia vai morrer, né? Ela sabe que a nossa estadia é temporária aqui. Por que ela sabe disso? Porque ela vê outras pessoas morrer. Aí ela para e pensa, nossa, um dia eu vou enfrentar essa morte de frente. Parece que a morte até se tornou um ser, né? Mas não é, pessoal. É o quê? É um processo que vai chegar que sua consciência, seu espírito vai ter o deslocamento desse corpo. Entende, pessoal? É o processo que seu espírito vai deixar esse veículo permanente, entende? Então, esse corpo que tem um nome, por exemplo, o meu corpo tem um nome, então ele é um avatar, né? Que não vai existir mais, entende? Esse corpo aqui tem um nome que é Samuel, né? Na hora que chegar o tempo do descolamento da consciência, vai deixar esse avatar que se chama Samuel. Então, quem é que vai deixar de existir? É o avatar Samuel, mas a sua consciência não vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo, agora só em outras realidades, né? E quem sabe futuramente a sua consciência possa vir em outro avatar, com outro nome, quem sabe em outra época pode acontecer isso, que é a reencarnação que acontece da nossa consciência. Porque a reencarnação é de quê? É da nossa consciência, que é a nossa essência, a nossa vida verdadeira. Entende como acontece o processo, pessoal? Eu estou falando isso para que isso se torne claramente na sua consciência. Porque o que a gente passamos aqui com esse avatar não resume a totalidade ou o plano que existe para essa consciência que Deus colocou lá, o plano espiritual, pessoal. Entende? E a pessoa diz, não, eu tenho que ter aqui, eu tenho que resolver, tenho que cumprir. Aí, às vezes, não vai se cumprir, às vezes, nessa vida.
Porque às vezes você não está desperto e está fazendo outra coisa. A espiritualidade está esperando o momento certo para você chegar a esse despertar. Entende? Porque quando você despertar, talvez a evolução você entre em ressonância, em conexão com aquilo, com o plano que Deus colocou no seu ser. Você entra em ressonância e aí você começa a fazer aquilo que Deus planejou para você. Entende? Planejou para quem? Para esse avatar? Não, para a sua consciência. Que pode ser que, se você entrar em ressonância com essa espiritualidade, você pode colocar aquele plano que está na sua essência nessa realidade. Talvez não, talvez você fique dormindo espiritualmente e não coloque isso aqui nessa realidade. Aí o que? Você, sua consciência desprende do corpo, aí aquele corpo que tem um nome, né? Tem um nome, tem uma identidade, né? Ele não vai existir mais, mas a sua consciência vai existir. E o plano que não foi colocado nessa realidade quando você estava no corpo, o plano ainda existe ali. Então você vai ter que voltar, né? Não sabemos. Vai ter que voltar para executar esse plano que está na sua consciência. Entende, pessoal? Foi porque eu estou falando isso, porque a irmã fez a pergunta lá. Eu falei das metas espirituais. Ela estava logo colocando essas metas que conseguisse estabelecer na vida dela. Entende? E ainda o qual ela ainda não estava desperta, né? Eu digo, irmã, quando você veio ter essa consciência? Foi agora, eu não tinha essa consciência ainda. Então, entende? A sua vida lá, você estava fora do plano da sua consciência. Você está desperdiçando a sua encarnação aqui. Enquanto a pessoa não se conectar com a essência dela, pessoal, com a verdade, para saber o plano que esse Deus colocou na essência dela, ela está perdendo o tempo lá da encarnação. Entende? É isso. Aí depois que a pessoa desperta que começa a perceber isso, é que agora está querendo colocar os planos e talvez os planos não vai ser. Pode acontecer? Pode, né? Mas talvez não aconteça e aí o que? Você vai ter que, a sua essência vai ter que voltar em outro avatar para colocar aquele plano em ação. Entende, pessoal? É isso que eu estou explicando. Mas também por que eu estou explicando isso? Porque a gente tem que entrar em conexão com essa espiritualidade e isso tem a ver com o trabalho energético, o trabalho da energia, o trabalho espiritual que a gente tem que fazer, que é o trabalho das nossas energias. Isso é espiritualidade. É o quê? Para quê? Para que você não esteja em desequilíbrio energético espiritual. Entende? Esse é meu tema que eu vou falar hoje, né? O desequilíbrio. O que é o desequilíbrio energético espiritual? O que é isso, pessoal? Aqui, vamos ver aqui o que é que eu coloquei aqui. Fiz aqui um resumão. Esse é meu tema de hoje. É por isso que eu dei essa introdução, para que a gente perceba, pessoal, né? O que é o desequilíbrio energético espiritual? E por que temos que manter nossa energia equilibrada? Por que a gente tem que manter essa energia equilibrada, pessoal?
Porque a nossa essência verdadeiramente é energética, pessoal. Nossa alma, nosso corpo é tudo de energia, toda emoção. Então, se haver um desequilíbrio nesses corpos, né? Porque não só é um corpo, é vários corpos, né? Haver um desequilíbrio aí, há um desequilíbrio espiritual energético, o qual vai trazer consequência para esse veículo que a gente está aqui agora. As pessoas só vai procurar ajuda quando já está atingindo o corpo físico, que aí é o que? Atrapalha ela de fazer as coisas do dia a dia dela. Quando já está atrapalhando, aí ela vai buscar ajuda. Mas enquanto isso, pessoal, se ela continua ainda funcional com o corpo dela, ela não procura. E o desequilíbrio energético está ali. Está onde? Em que corpo? No corpo energético, que é o corpo espiritual, né? O corpo emocional, o corpo mental, né? E o corpo espiritual. Está esse desequilíbrio, o qual vai depois reverberar, que palavra boa, né? Vai reverberar no nosso corpo físico, que é o nosso veículo da manifestação. Entende? Mas a sua consciência percebe isso, a sua consciência percebe. Mas ela o quê? Você não trabalha essa energia, o que é que acontece? Ela lança para o corpo. Aí quando ela lança para o corpo, amortece um pouco, né? Aí você continua. Ah, beleza, tá. Você continua, mas aquilo que ela lançou, aquela energia é tão forte, é uma energia densa, que ela vai causar alguma enfermidade no seu corpo. Aí que surge o problema de a pessoa ir procurar um tratamento. Aí vai procurar o tratamento qual? Os especialistas. É o tratamento os médicos, que é o mecanicista, né? Que cuida da matéria. Então, aí apareceu um sinal, ele vai o quê? Vai passar remédio para você. Mas da onde veio o problema? Enquanto não sanar esse desequilíbrio, o problema vai aumentando. Entende? E às vezes a cura está no equilíbrio energético espiritual do seu ser. Entendeu? Aí fica tomando remédio, tomando, mas às vezes não cura, só amortece o corpo, né? Só amortece as dores, vai tomando e, nossa, eu não consigo tal. E o problema vai sempre aumentando. Por quê? Não sabe de onde vem o problema. É por isso que eu falo, por que temos que manter nossa energia equilibrada? Por que temos que manter? Entende, pessoal? Mas primeiro vamos saber o que é o desequilíbrio. O que é esse desequilíbrio? A palavra já está falando, né? É uma coisa que estava no equilíbrio, saiu do eixo, saiu do equilíbrio. O que é que saiu do equilíbrio? É isso que a gente vai descobrir. Entende? O que é que saiu do equilíbrio energético e espiritual? O que é isso que tira a gente desse equilíbrio? O que é? A gente vai saber as causas, as coisas que acontece que a gente entra nesse desequilíbrio energético. Entendeu, pessoal? Vamos lá para o nosso estudo? Aí ele fala aqui, desequilíbrio energético espiritual é o quê? É um desequilíbrio dos nossos chakras. Então, pessoal, ele fala que é um desequilíbrio. O que é o nosso chakra? Eu tenho um vídeo gravado aqui falando sobre o que é esse chakra. Mas os chakras são o quê? São vórtices, né, de energia que estão aqui no nosso corpo, né? O qual mantém, se esses vórtices estão equilibrados, a gente, nossa espiritualidade está equilibrada, nosso corpo espiritual está. Mas se ele está em desequilíbrio, ele vai causar
esse desequilíbrio no nosso corpo. No qual corpo? Nos vários corpos que a gente tem. Porque a gente não tem só esse corpo físico, entende, pessoal? Temos corpo espiritual, mental, emocional. Então, tem esses corpos que a gente não vê, que é uns corpos mais sutil, né? Aí ele fala que é o desequilíbrio do nosso chakra, que são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo energético. Quando há falta ou excesso de energia em determinada parte do corpo, e se essa energia, né, permanece por muito tempo, desregula e pode levar o distúrbio do nosso corpo físico. Esse processo é conhecido na psicologia ou na psicanálise como somatização, que é quando o nosso pensamento negativo cria um desequilíbrio mental que é capaz de gerar doença e sintomas físicos. Entende, pessoal? Entende o que é que ele tá falando? O que é esse desequilíbrio energético espiritual? Ele fala que é quando desequilibra o nosso chakra. Mas aí o quê? Porque o chakra é o quê? Eles são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo energético. Então, o que equilibra o corpo energético é esses chakras estar equilibrado, né? Então, aí ele fala, quando há falta de energia no chakra, né? Ou então esses chakras estão em excesso de energia, né? Nas partes do nosso corpo. E se essa energia permanece por muito tempo, então esse desequilíbrio emocional, mental, permanece aí dentro de você por muito tempo, né? Desregula, entende? Então, há uma desregulagem, então ele fala que desregula quando acontece isso, ou falta ou excesso, há um desregulamento desse corpo energético espiritual, né? Pode levar o quê? O distúrbio do corpo físico. Então, ele passa esse desequilíbrio para o corpo físico. Por quê, pessoal? Porque é o que ele fala aqui, né? Esse distúrbio que leva... Porque ele fala que esse processo é conhecido na psicologia e na psicanálise. Então, tem já a estudo falando sobre isso, que é a psicologia, a psicanálise fala sobre como a somatização. Então, fala que quando o nosso corpo energético, espiritual, está em desequilíbrio, por causa de emoções, está tudo desequilibrado, sabe? A gente não está a gente não está sabendo processar aquelas emoções, aquela coisa. Então, o que é que esse corpo faz? Ele não suporta, então, ele joga para uma área mais densa. Aonde é a área densa é o nosso corpo. Então, ele lança para o corpo. Aí causa esse distúrbio no nosso corpo que vai trazer como doença, que é o quê? A psicologia está estudando isso como a somatização, que ele fala que é quando o nosso pensamento negativo. Então, se a pessoa está com um pensamento negativo, está totalmente desequilibrada o pensamento dela, o que é que acontece com isso? Ela cria um desequilíbrio mental. Então, afeta o corpo emocional e o corpo mental, né? Do corpo espiritual afeta o corpo emocional e o corpo mental.
que ele fala que é capaz de gerar, então vai gerar, porque ele vai lançar essa energia no corpo, né? Vai gerar um sintoma físico. Então, vai gerar o quê? Doença. Porque, pessoal, esse é o processo que a sua consciência está falando assim, olha, tem alguma coisa errada aí. Entende? E você tá ali já, às vezes, há muito tempo, pessoal. Tem gente que já com processo emocional, um desequilíbrio emocional há muito tempo. Então, a consciência está dando sinal aí, lança para o corpo, porque ela não suporta muito tempo. Então, é por isso que você tem que trabalhar a energia todo dia, porque todo dia tem perturbações do ambiente, tem energia, pessoas falam coisa para você. Entende? E como é que você está processando isso? A sua consciência. Entende? Então ela não suporta. E tem pessoa que já está há muito tempo. Então, é lançado no corpo para trazer o quê? Como sinal para a pessoa perceber. Porque a pessoa está dormindo ainda espiritualmente e não percebe isso emocionalmente dentro dela. Ou às vezes ela percebe e esconde aquilo. Entende? Então, aí o que é que a consciência faz? Ela lança a energia no corpo que vai causar uma doença, né? Um sintoma físico, o qual vai fazer você, nossa, tem alguma coisa errada comigo, tal. Você vai procurar ajuda. Entende, pessoal? E é assim a maioria das pessoas. Esses problemas emocionais, mentais, elas não procuram logo de vez, só procura quando já atinge o corpo físico dela. É, pessoal, é isso, né, velho? E eu fico. E tem pessoas até religiosas, de grupo religioso. Porque as religiões que foram preparadas aí não foram para cuidar do ser humano, até do ser espiritual. É um lugar que está falando de coisa espiritual, mas não cuida do ser espiritual. Eu não entendo isso, pessoal. E tem pessoas com esses problemas dentro de grupos religiosos. Eu digo, nossa, quando eu despertei, eu percebi isso, eu disse, nossa, pessoal, né? Precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, né? A primeira coisa é ela despertar a consciência para perceber essas energias, esse mal que ela está fazendo a ela. Entende? Depois aí fazer uma terapia, fazer um trabalho energético, fazer, entende? Mas a primeira coisa é por isso que eu estou aqui gravando vídeo, para ver se desperta as pessoas. E às vezes quem assiste meu vídeo é essas pessoas que estão em grupo religioso, mas estão com esses problemas, pessoal, porque não entende que essas coisas é energia que está trabalhando dentro dela. E às vezes ela não fala, ela fica ali. Às vezes é o processo do ambiente do grupo religioso é que está causando aquelas emoções, aquele desequilíbrio. E ela fica ali até quando piorar. E quando piorar, aí passa para o corpo, aí vai procurar ajuda. É assim, pessoal. É assim que acontece. Eu sei disso, né? Eu estou comprando para abrir atendimento, pessoal, para atender pessoas que esteja com esse desequilíbrio, né? Principalmente pessoas de grupo religioso, de qualquer grupo religioso, porque eu, em tratar dessa área, né, conheço bastante a Bíblia, eu vou saber da onde está vindo a causa religiosa que ele está, o que está causando aquelas emoções, aquele desequilíbrio nele. Então eu vou estar, porque às vezes uma pessoa vai procurar um terapeuta que não tem esse conhecimento de espiritualidade, ela vai tratar aquilo como algo que é do corpo da pessoa. Não é desses corpos espirituais que está causando desequilíbrio, entende? É preciso pessoas que tenham conhecimento sobre esse estudo desses corpos, sobre essas coisas. Entende, pessoal? Então não é qualquer terapia. Entende? É por isso que eu vou ter que fazer um trabalho também assim, porque eu já percebi o que tem de
pessoas de religiosas, não vou dizer aqui qual é, mas de todas aí estão sofrendo sobre esse desequilíbrio energético, né? Desequilíbrio do chakra dele. E às vezes eles não estudam isso, chakra. Às vezes tem grupo religioso que não estudam sobre esse chakra. Entende? Então, é preciso fazer isso. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Por isso, ele fala, por isso, já sabe que muito do nosso desequilíbrio físico, para não dizer a grande maioria dele, tem origem em outro corpus, que não é o corpo físico. Então, pessoal, já tem estudo científico, né? Porque a psicanálise e a psicologia já está estudando essa somatização. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre essa somatização aqui. Porque essa somatização tem a ver com essa coisa espiritual que eu estou falando aqui. Entende? Os psicólogos, alguns lá, não sabem que esse desequilíbrio vem através desses corpos espirituais. Alguns sabem, alguns têm conhecimento espiritualista, estudou, sabe, mas alguns outros não sabem sobre isso. Entende? Ele só está reparando o sintoma que já aconteceu no seu corpo físico, né? A pessoa ali chega ali, aí, tá bem, aí ele olha a pessoa, o corpo saudável, aí, tá bem, tá bem. É assim? Uma pessoa pode estar demonstrando ali que tá sorrindo, tá, mas ela tá com esses problemas energéticos dentro dela. Agora só que ela não se abre. Agora, será que tá bem mesmo? Entende, pessoal? É preciso fazer essa análise. Então, ele diz que já tem origem em outro corpus, que não é o corpo físico. Aí ele fala, por isso o desequilíbrio energético espiritual tende a passar pelos corpos emocionais, aí ó, mentais, até que atinja o corpo físico, no qual também é incluído o desequilíbrio vindo do ambiente externo. Então, pessoal, ele fala que, como é que se diz? Esse desequilíbrio, ele passa pelos corpos mental, emocional e mental, né? Que atinge o corpo, mas também que inclui o desequilíbrio do ambiente. Então, se você está em um ambiente, ou pode ser na sua casa, ou no grupo religioso aí mesmo, porque tem muitos grupos religiosos com o ambiente desequilibrado, sabe? Tá emandando energias. Era um lugar para que fosse um ambiente em equilíbrio, né? Para que trazesse um equilíbrio emocional. Mas, às vezes lá, tá desequilibrado. Entende? Ele fala que não só vem esse desequilíbrio, não só vem do corpo mental, né, emocional, que atinge o físico, não só vem disso, mas inclui também o ambiente externo. Então, se você está em um ambiente desequilibrado, sabe, aonde toda hora está mexendo com as suas emoções, aquilo vai afetar o seu chakra, você vai estar com um desequilíbrio energético espiritual, o qual vai afetar o seu corpo físico. Imagine, pessoal, imagine ambientes assim, externos, desequilibrados. Imagine aquelas pessoas que participarem de, como é que se diz, reality show aí, que toda hora você vê lá uma confusão, a pessoa se colocou em um lugar aonde há um desequilíbrio constante. A todo momento ali há uma tensão, um desequilíbrio. Como vai estar o chakra dessas pessoas quando ela sai daquele reality show? Foi por isso que eu vi depoimento dessas pessoas que participaram desse reality show. Elas estavam totalmente
toda hora fazendo terapia. Teve uns que atingiu o corpo tão grande, a ansiedade batia, que precisou tomar remédio, pessoal. Precisou ficar tomando remédio. Até hoje está tomando remédio para controlar aquela energia que foi causada lá naquele ambiente quando ela estava participando lá. Imagine, pessoal, imagine, isso é uma maldade. E todo mundo fica ali gozando ali vendo ali, assistindo aí esse reality show, né? Você vê a maldade que faz com a pessoa, tá aí. Eles não mostram as pessoas que saíram estão com problema, porque eles querem mostrar as coisas boas, que o cara ganhou dinheiro, não sei o quê. Mas vá o que ele recebeu espiritualmente o desequilíbrio. Entende, pessoal? Porque foi colocado num ambiente que está totalmente desequilibrado, totalmente levando as emoções mentais, emocionais dele ao pico, ao êxito. E isso causa um desequilíbrio. E tem psicólogo lá que sabe disso, né? Mas vê se eles vão falar isso. Eles não vão falar. Eles depois você me procura para gastar o dinheiro que você ganhou aí nas consultas. É brincadeira, pessoal? Entende? Precisa tomar cuidado. Então ele fala que inclui também esse desequilíbrio, é incluído o ambiente que você está. Por isso que casa que está desequilibrada, nossa, pessoal, você tem que ser muito equilibrado, forte para aguentar ficar, entende? Aí ele fala, por isso acontece porque os seres humanos é composto de um corpo físico e de outros corpos que compõem nosso sistema. Então ele fala, tá vendo? A gente é composto, o ser humano, ele não é só o corpo físico, mas os médicos, as pessoas que só pensam que a gente é esse corpo físico. Só tem esse corpo, não é verdade? Entende? A gente tem outro corpo. Ele fala, é composto de um corpo físico e de outros corpos que compõem o sistema. Então, o sistema humano, para estar em funcionamento, ele tem que ter esses outros corpos. Porque esse corpo aqui, pessoal, meramente é uma casca para mostrar nessa realidade a sua verdadeira essência. Entende? Se você não tem corpo, ninguém vai ver você. Entende? Aí ele fala, assim, além do corpo físico, temos os seguintes corpos. Ele vai dizer quais são os outros corpos. Os corpos mentais, emocionais, energético ou espiritual. Então, é mais uns 3, né? Que tem mais 3 corpos. Assim, além do corpo físico, né? Ele fala, assim, tudo que passa no ambiente físico é transmitido para o corpus, para o corpus. Então, tudo que passa no ambiente aqui, pessoal, você ouve, tudo, a energia, o ambiente, tudo é passado para esse corpo. O quê? O seu corpo físico absorve aquela energia, ou através da audição, da visão, você recebe e é transmitido para esses corpos mais sutis, que é o corpo mental e emocional. É por isso que o ambiente afeta a gente, entende? Ele está falando isso, é transmitido, no qual esse corpo não consegue absorver, então não consegue elaborar aquela energia, porque foi uma energia muito densa, uma energia muito mal. Aí qual é a defesa dele? Essa emoção é lançada de volta para o corpo físico como doença, né? Para dizer para a sua consciência que algo não está indo bem. Então, ele faz esse processo
você absorve aquela energia, aí passa por outros corpos. Aí quando passa por outro corpo, a sua consciência começa a sentir, isso está errado, entende? É uma energia muito forte. O que é que ele faz? Ele lança de volta, ele lança de volta para o corpo físico. Então, uma energia densa que vem do ambiente, ele lança de volta para o corpo, porque ele não consegue absorver, elaborar aquela energia. Energia muito forte, entende? Aí ele lança o quê? De volta para o corpo como doença. Para quê? Para dizer que não está bem, que está em desequilíbrio no físico, no emocional e no espiritual. Isso são sinais de que devemos buscar uma solução rápida para o nosso sintoma e sofrimento. Então, ele vai lançar aquela energia, né? Esse processo não se dá assim tão rápido, pessoal. Às vezes a gente está no ambiente, aí absorve aquilo, a gente mágoa, rancor, tudo, aquilo fica lá dentro trabalhando. E aí o que? É uma energia muito forte, que é que ele faz? Lança no corpo, o qual vai lançar como o quê? Como doença. Por que ele vai lançar como doença? Para você perceber assim, ó, algo tá errado aí dentro aí dos outros corpos. Você tem que trabalhar essa energia aí. Você tem que tirar essa energia para você ficar em equilíbrio espiritual. Então, quando acontece isso, você entra no processo do desequilíbrio espiritual, pessoal. Né? A pessoa aí vem assim, não, tá tudo bem, né? Dando risada aí. A pessoa tá bem, mas quando você vai ver, tem o desequilíbrio lá, energético espiritual, que é causa emocional e o mental, né? Enquanto não chegar no físico, ela vai levando ali meia boca. E esse é o problema, porque ela não cuida logo antes que essa energia seja lançada no corpo. Entende? Ela tem que cuidar antes, porque aí não é lançada no corpo, não vai trazer nenhum sintomas físicos. Mas as pessoas vai levando, como é que se diz, no banho-maria. Você já ouviu falar banho-maria? É quando bota água, o negócio para fazer, fica fervendo no banho-maria, né? Não é assim? Então, o negócio está fervendo lá, mas só que ainda não ferveu rapidamente porque está no banho-maria. Entende? O processo é mais lento do que você colocar logo no fogo direto, entende? Você coloca uma água que a água ainda vai ferver, aí vai fazer o processo lá do banho-maria. É a mesma coisa, pessoal. As pessoas, enquanto tá aí no banho-maria, aí quando a porra vai esquentando, aí chega no corpo físico, aí é que ela vai procurar a solução. Entende, pessoal? E você tem que procurar antes. É por isso que você tem que estar com a consciência desperta para perceber as suas emoções, o que é que você está sentindo, entende? Perceber o que é que causou, qual foi aonde o ambiente, aonde é que está trazendo aquele desequilíbrio, aquele mal para o seu ser. Então você tem que perceber isso. E tem pessoas que nem percebem isso, pessoal. Até quando é lançado no físico. Tem outras pessoas que percebem, que às vezes ela é mais sensitiva, ela percebe, mas às vezes ela fica ali no ambiente ainda, né? Ela também não vai procurar uma ajuda, ela percebeu que tem algo errado dentro dela. Está em desequilíbrio, mas ela não vai procurar. E às vezes essas pessoas são essas pessoas de grupo religioso, porque ela pensa, Deus é que vai curar tudo, ela não sabe que aquilo é energia, que é o trabalho. E tem especialidade para cuidar disso, pessoal. Ela não sabe. Ela tudo, minha fé, Deus vai curar. E ela não sabe que às vezes é até o ambiente onde ela está, tá piorando. Aí vai, até quando piora,
aí ela é indicada para procurar. Aí vai procurar o psicólogo, vai ver se ela está com ansiedade, vai ver que está com depressão ou está com uma doença física, aí vai para o médico, aí chega lá, eles vão receitar lá os psicotópicos e vai receitar para que você não sinta dor. É isso que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Entende? Por isso que você precisa buscar a solução mais rápido que possível. Entende? Então, meu vídeo aqui é para você despertar para isso, para você fazer uma autoanálise. O que é que tá, como é que você está agora nesse momento? O que é que está passando aí pelas suas emoções? Aonde foi que isso despertou? Qual o ambiente? Qual o lugar onde isso despertou? Quanto tempo eu estou com isso? Então, eu estou falando isso para despertar sua consciência. Porque eu sei que tem pessoas assim, pessoal, com esses problemas emocionais, mentais, que é esse desequilíbrio energético espiritual. Agora, se ela se conecta com a espiritualidade, ela começa a entrar no equilíbrio. Entende? Então, meu vídeo aqui é uma desse que para ajudar ela a entrar no equilíbrio emocional. Porque já tem vários irmãos e irmãs que já têm me dado feedback que elas começaram a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio energético da espiritualidade, sabe? Estava totalmente desequilibrada, começou a encontrar o equilíbrio. E é essa a minha intenção de gravar os vídeos. Entende, pessoal? Para que você sinta esse equilíbrio espiritual, aí você vai ter paz, você vai fazer as coisas boas que tem aqui, né, nessa realidade. Entende, pessoal? Mas é preciso estar atento, para despertar sua consciência, né? Aí ele fala, por isso, muitas vezes, nos esquecemos que muitos deste desequilíbrio tiveram sua origem e se lembrarmos de tratá-lo, podemos até nos livrar do sintoma, mas a sua causa continuará existindo. Então, você pode tratar um sintoma, entende? Vai buscar o tratamento aqui físico, mas o sintoma lá vai existindo. Ele só vai deixar de existir quando você fazer um trabalho energético, que muitos vão falar que é um trabalho espiritual, mas é um trabalho da energia, porque espiritualidade, o nome espiritualidade é você trabalhar as energias, que são as emoções, pensamento. Você trabalhando isso, você está trabalhando a sua espiritualidade. Entende? O qual vai fazer com que isso desapareça totalmente. Não como o tratamento aí secular quando você procura, porque você vai até ali aliviar o sintoma que ele fala aqui, né? Mas a causa lá, você não foi na causa, continuará existindo. Então você tem que ir na causa raiz. Aonde está esse desequilíbrio? O que é que causou isso? Entende? Isso é o trabalho daquele terapeuta que tem uma visão não física, uma visão também espiritual. Porque ele tem que ver que os outros corpos, da onde veio dos outros corpos esse sintoma. Entende? Isso já vai passar pelo terapeuta, que ele tem essa visão espiritual. Entende? Eu tenho esses dois. Eu tenho tanto que eu tomei a psicologia, tenho o olhar físico para olhar para a pessoa fisicamente, mas com um olhar também espiritual. Agora eu tenho um olhar espiritual. Entende? Porque senão, pessoal, a gente ele diz como aqui, tiver a sua origem, né? E se lembrarmos de tratá-la, pode até nos livrar do sintoma, mas sua causa continuará. Então, a causa vai continuar se não for procurar a origem, a raiz da onde veio. Então, veio desses corpos
que não é para o olho humano. Se o terapeuta só tem uma visão desse olho aqui, ele não vai fazer o trabalho lá, que muito diz que é espiritual, mas é o trabalho das nossas energias, que é o trabalho das emoções. O terapeuta, mesmo com ele com o olho só olhando isso aí, ele começa a fazer um trabalho para trabalhar as emoções da pessoa, ele já está fazendo um trabalho espiritual. É por isso que eu estou falando, todos os psicólogos, terapeuta, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem disso, mas outros não sabem. Entende? E é preciso estudar sobre isso também. Porque o que é que você está tratando? Você está tratando, você está tratando um ser espiritual, né? Porque a gente somos um ser espiritual. Você não está tratando dessa matéria, né? E às vezes o psicólogo que tem a visão nessa matéria, ele vai pensar que está tratando da matéria da pessoa. Não, você está tratando do ser espiritual. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Por isso é tão importante pararmos e pensarmos um pouco sobre a origem do nosso desequilíbrio. Então você tem que parar e pensar da onde veio a origem desse equilíbrio. Entende? Você tem que parar e pensar, né? Aí a origem desse, seja doenças, aí ó, sofrimento ou dificuldade prática em nossa vida. Então, pode ser um desequilíbrio que a pessoa não consegue, não consigo trabalhar, não, fazer coisas rotineiras da vida, né? Um sofrimento emocional ou doenças físicas. Então, mas teve uma origem, da onde veio? Então, é por isso que ele manda você parar e pensar da onde vem a origem. Entende? Aí ele fala, assim temos que adotar algum tipo de comportamento no nosso dia a dia. Porque ele fala que a origem vem do ambiente aonde vai passar para o seu corpo mental, emocional, né? E depois vai passar para o físico. Aí ele fala, assim temos que adotar um tipo de comportamento no nosso dia a dia. Quando vivermos com outras pessoas ou ficamos em algum tempo, em algum ambiente ou lugar, né? Então, você tem que analisar que a causa deve estar vindo desse dia a dia aí, pessoal, né? No qual a gente convive com outras pessoas, né? Ou em algum templo, ou em algum ambiente, ou algum lugar que tem energias densas, dissonante ou negativa. Então você tem que olhar que foi nesse lugar onde esteve energia dissonante e negativa que você absorveu para o seu corpo sutis, que são o corpo mental e o corpo emocional. Entende? Absorveu aquela energia densa, o qual o corpo emocional e mental não tem como absorver aquela energia densa. O que é que ele faz? Ele lança no corpo, que é uma energia densa. Então, ele lança no corpo aquela energia, que vai ser como doença para o corpo, né? Ele está dizendo que veio desse ambiente. Então, você tem que ficar atento a certos comportamentos, né? Aí, o que é que ele fala mais? Porque se não estivermos em nosso perfeito equilíbrio, e se ainda assim não estivermos proteção, né? Proteção, protegido, podemos absorver tais energias densas que pode ser instalada em nosso corpus energético. Então, é o que eu falei. Se você como é que se diz? Não está equilibrado, vai ser pior ainda, porque você vai absorver
rapidamente aquela energia daqueles lugares densos, né? E vai ser instalada onde? No seu corpus energético. Quais são os corpos energéticos? É o nosso corpo emocional, mental e espiritual. Não é isso? Né? Que o que vai acontecer? Ainda se não for, ainda se não trabalharmos a energia e estivermos com algum desequilíbrio no nosso corpo, então a nossa energia une-se à nossa energia, ganhando uma força ainda maior. Então, se você não estiver equilibrado, é a energia que está no ambiente, a energia que você vai se unir e vai ter uma força maior em você. É por isso que vai causar ansiedade, às vezes a pessoa cai em depressão, às vezes passa doença para o corpo, às vezes aparece câncer, aparece dor, não sei aonde no corpo, porque a energia é tão forte, entende? Se junta com a nossa densidade e aí se torna uma energia perigosa para o nosso corpo, né? Aí ele fala, se estivermos com o corpo equilibrado, essa energia pode ou não ganhar força. Então, se estiver equilibrado, vai diminuir o impacto, mesmo se você estiver num ambiente denso, né? Você vai diminuir o impacto daquela energia, ela não vai passar totalmente com aquela força. Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso temos que estar consciente das energias para poder mudar, para poder mudar, gerando o gerador da causa do desequilíbrio ou situações negativas que acontecem em nossa vida. Então você tem que mudar, você tem que reparar, esse ambiente aqui está me causando mal. E às vezes é até o grupo lá religioso que você está. Você tem que sair, pessoal. Entende? Eu saí de quase muitas igrejas por causa disso, porque eu já estava afetando o meu emocional, o meu corpo. Então eu tive que sair de lá, né? Eu até, quando eu estava mal assim, eu procurei, foi no posto de saúde, aí tinha uma psicóloga lá, né? Eu ainda nem estudava psicologia. Foi depois que eu fui tomar psicologia. Uma psicóloga me falou. Ela disse, por que você... eu falei, disse, eu estou na igreja aí, está acontecendo isso, essas coisas. Ela disse, essas coisas estão mexendo com as suas emoções. Você tem que reparar bem, você tem que escolher, fazer uma escolha. Será que isso vai ser bom para você ficar nesse ambiente? Porque esse ambiente devia ser para que você estivesse bem. Entende? Como é que você pode estar bem assim no ambiente? Então, ela abriu meus olhos. Essa psicóloga, eu nunca vou me esquecer disso. Ela abriu meus olhos, porque eu estava num ambiente que era para eu estar me sentindo bem, né? Estar bem para ajudar até outra pessoa se sentir bem, mas eu estava mal. Então, que até a minha pressão descontrolou e tudo, ela mediram a minha pressão, viram que a minha pressão estava descontrolada por causa dessas coisas emocionais. Ela disse, você tem que escolher, porque senão isso vai afetar a sua vida como um todo. E ela abriu meus olhos para isso, e graças a Deus, pessoal. Foi em duas igrejas aconteceu isso, em duas igrejas. Eu tive que deixar, entende, pessoal? É por isso que agora eu, com a espiritualidade, com esse entendimento, eu não participo de grupo nenhum por causa disso. Porque eu sei, pessoal, né? Essas pessoas estão dormindo espiritualmente e não estão percebendo o mal que estão fazendo ao próximo e até a ela própria. Entende, pessoal?
E graças a Deus foi aí, depois que eu tive a conversa com essa psicóloga, eu fui procurar psicologia. Porque quando eu ia lá conversar com ela, eu me sentia muito bem. Porque quando eu estava abrindo ali essas coisas, eu estava conversando, então, eu estava trabalhando o meu emocional, trabalhando a minha energia. E foi um trabalho espiritual, entende? Por mais que ela não tivesse uma visão espiritual, ela fez um trabalho espiritual em mim. Eu não vou esquecer nunca isso. Por mais que ela não tenha conhecimento de coisas espirituais, ela fez um trabalho espiritual. É por isso que eu estou falando. Todos os terapeutas psicólogos têm que ficar atento a isso, pessoal. Você tem que receber, seja qual for a pessoa que não tenha dinheiro, você não tem que olhar isso porque você está cuidando de um ser espiritual. Entende? Então, aquela psicóloga, eu agradeço muito porque ela teve essa visão de não olhar ali se eu tinha dinheiro ou não. Ela chegou e me atendeu e percebeu, me ouviu o sofrimento que eu estava passando no momento e me deu um conselho que abriu meus olhos. Hoje, agora, eu tomei psicologia, hoje eu estudo coisas espirituais, agora entendo, né? Se eu visse ela, né, não sei nem onde está mais. E agradecer muito essa psicóloga, né? Graças a Deus, né, pessoal? Que tem pessoas, mesmo que não conheça essa parte espiritual, mas ela foi dirigida pela espiritualidade para me atender ali, para tirar daquele sofrimento. Porque eu não estava desperto, entende? Mas graças a Deus conseguiu, né? Tô aqui, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? Assim, para termos saúde, ou cura, ou prevenção, devemos estar sempre com contato com o nosso. Devemos estar sempre com o nosso corpos equilibrado, em todos os conjuntos em harmonia, como com a nossa essência divina. Então, pessoal, aí, ó, se você está para que você tenha saúde, ou a cura, ou a prevenção, que não venha acontecer coisas assim, para você não estar desequilíbrio, o que é que você deve fazer? Os corpos que a gente tem que estar em equilíbrio, que é todo o conjunto de harmonia. Então, ele tem que esses corpos, mesmo os sutil, ele tem que estar em equilíbrio com a nossa essência divina. Então, esse equilíbrio com a essência divina é o quê? É a conexão com a espiritualidade. Entende? É quando você entra nessa conexão com sua essência divina, né? Com a sua consciência, então você está conectado com a sua espiritualidade. Espiritualidade é isso, pessoal. Entende? E os grupos religiosos deviam ajudar as pessoas a ter esse processo, o qual não estão ajudando e estão até piorando o processo desse equilíbrio desses corpos, né? Para trazer o quê? Um conjunto de harmonia. Então, esses corpos têm que estar na harmonia, que é com a harmonia da nossa essência, da nossa consciência, né? Divina. Então, eles têm que estar trabalhando com essa essência divina, né? Que não é com essas energias densas. Energia divina vem umas energias mais evoluída, né? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Quando isso acontece, ele fala, então, quando isso acontece, essa harmonia, você se conecta, né? Tá tudo aí, você se conecta com a sua essência divina. Ele fala, quando isso acontece, o desequilíbrio será um desfeito. Então, pessoal, para a gente ter
toda essa energia equilibrada, a gente tem que fazer essa conexão com a espiritualidade, que vai levar o equilíbrio do nosso chakra, que vai elevar o equilíbrio das nossas energias, né? E a gente vai se proteger das energias que vêm do ambiente, entende? Ele fala que o quê? Quando isso acontece, o desequilíbrio será um desfeito e tudo passa a fluir de uma forma harmoniosa e positiva em nossas vidas. Nossa, pessoal, você entra na harmonia do universo, você entra na harmonia desse ser divino. Ele está aí dentro de você, mas você está longe dele, está afastado dele. Entende? O qual está levando você ao desequilíbrio energético e espiritual. Então, para você equilibrar esse ser, equilibrar essas energias energética e espiritual, qual foi a pergunta que eu coloquei lá? Por que temos que manter nossa energia equilibrada? Por que, pessoal? Porque vai ser desfeito, vai ser desfeito o desequilíbrio emocional quando a gente mantém, e tudo vai passar a fluir mais harmoniosamente e positivamente em nossa vida. Então, por que temos que manter nossa energia equilibrada? Porque tudo vai fluir de uma forma harmoniosa e positiva em nossa vida. Por isso que a gente tem que manter equilibrado. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade. Trabalhar a nossa espiritualidade é trabalhar essas energias. Ver lá, perceber as emoções que estão, trauma, pessoal, sabe, rancor, todas as coisas. A gente tem que fazer esse trabalho para que a gente esteja livre, sabe? E trabalhando a nossa consciência, trabalhando de uma forma, vai fluir de uma forma harmoniosa e positiva na nossa vida. É para isso que a gente tem que manter a nossa energia equilibrada. Entendeu, pessoal? Agora, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse desequilíbrio energético e espiritual, pessoal? Será que fala? Vamos lá, os evangélicos aí, para a gente ajudar, pessoal. Poxa, pessoal, vocês evangélicos precisam aprender sobre essa espiritualidade para equilibrar suas energias, né? Tem versículos ensinando isso. Eu vou mostrar aqui agora. Ele fala, Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, pessoal, você vê aqui o que é que o conselho lá de Eclesiastes, ele fala que o quê? Não permita que a ira é o quê, pessoal? É uma energia que surge dentro da gente. É uma energia baixa. A ira é uma energia densa, não é isso? Então, ele disse, não permita que essa ira domine o seu espírito. Então, não permita que ela passe por seu espírito. Pois ele fala, pois a ira, né, se aloja no íntimo dos tolos. Então, aquele pessoa tola é que não está desperta para trabalhar essa energia. Essas pessoas que não trabalham a energia são tolas, que permite que essa ira fique ali remoendo dentro dela. Então, ela está fazendo mal a quem? A ela própria. Então, é uma pessoa tola. Porque ela está pensando que está fazendo mal a outra pessoa? Não. A outra pessoa está lá de boa e ela com a raiva, com a ira ali dentro,
Então, ela é uma pessoa tola porque está fazendo mal a ela própria. Entende? E é preciso trabalhar essa energia, né? E às vezes isso acontece, pessoal, até em grupo religioso. Quantas pessoas estão com ira dentro da própria grupo religioso, pessoal? É por isso que o apóstolo Paulo fala: seja tirada toda a ira, toda a cólera do meio de vós. Por quê? Ele manda tirar, porque é uma energia muito baixa, muito densa, e se você ficar com aquilo dentro de você, vai ser lançado no corpo, né? Que vai trazer doença. Tem que trabalhar. Então, a Bíblia está aconselhando a gente. Entende? Eu não sei por que os cristãos aí, os evangélicos, não percebem isso. Que ele está falando de energia. A ira ali é uma energia que surge dentro de você. Entende? Aí o que é que fala mais aqui a Bíblia? 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Entende, pessoal? Então, uma pessoa que está conectada verdadeiramente com a espiritualidade, que é o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus, ele vai equilibrar toda a sua energia do corpo. Entende por que ele fala lá, se você tiver essa conexão com a sua essência divina, você entra em um equilíbrio harmonioso? Então, é isso que ele fala aqui, porque Deus não deu espírito de covardia. Então, você vai ter um espírito equilibrado, não de covardia, de poder, poder de combater essa energia, de amor. Então, você vai estar vibrando no amor, aí você vai ter paz e de equilíbrio. E aí, quando você tem paz, você tem equilíbrio. Então, esse espírito vai trazer isso, pessoal. Por isso que a conexão com a espiritualidade é importante. Aí o que é que ele fala mais? Provérbio 3, versículo 21 até o 24. Vamos ler aqui, pessoal. Vamos ver qual é o conselho da Bíblia sobre essas coisas. Meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca o perca de vista. Versículo 22. Trarão vida a você e será um enfeite para o seu pescoço. 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Nossa, pessoal, você vê que o que é que ele fala? Quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade. Ele fala: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Então você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que manter essa espiritualidade, pessoal, o equilíbrio dessa energia, para você ter equilíbrio. Então, para você ter equilíbrio, você tem que vibrar ali no amor, você tem que ter a conexão com a espiritualidade. Por quê? Nunca o perca de vista. Ele disse: nunca perca essa conexão de vista com a espiritualidade. Nunca perca. Por quê, pessoal? Ele fala cá embaixo: porque trará vida a você. Então, trarão vida a você. E será um enfeite para o seu pescoço. Então, essa espiritualidade, você vai se tornar bonito. Você entende como a mulher enfeita o pescoço? Ela não quer deixar mais bonito, coloca joias, né? Então, essa conexão com a espiritualidade vai deixar você mais brilhoso, vai deixar você, o seu espírito mais leve, você vai brilhar. As outras pessoas vão perceber isso. Nossa, você está diferente. Nossa, você está assim com brilho. Entende? Então, esse é um enfeite
dessa conexão com a espiritualidade, que vai ser um enfeite no seu pescoço. Entende, pessoal? A Bíblia é maravilhosa, né? Tá vendo? É só ter o olhar espiritual da Bíblia, pessoal. Você tem que ter. Então, aí o que é que ele fala mais no 23? Então você então você segurará o seu caminho em segurança. Então você vai caminhar com segurança e não tropeçará. Por isso que de lá, você não tropeçará nenhuma pé em pedra. Não, vai lá pedir. Não, vai pedir a Jamile. Aí ele fala, então você segurará o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, quando você está andando nesse equilíbrio, né? Então você está seguro, né? E o seu caminho em segurança, porque você tem proteção, você está equilibrado, então, e não vai tropeçar em nenhuma coisa que aparecer no seu caminho. Entende? Porque você está tendo a direção, o equilíbrio, entende? Então, 24, o que é que ele fala? E quando se deitar, então, quando você está nesse equilíbrio, quando você vai se deitar, não terá medo. Então, por quê? Ele diz que lá que Deus não deu um espírito de covardia, de medo. Entende? Então, se você está em conexão com esse espírito, o medo vai ser lançado fora, porque você está vibrando naquele amor. Você está naquele equilíbrio. Então, aí, por isso que ele fala, quando deitar, não terá medo. E seu sono será tranquilo. Nossa, você vai... o seu sono vai ser maravilhoso, sabe? Depois que o outro dia você vai acordar assim, nossa, eu até saí do corpo, eu sonhei que eu fui para um lugar assim, que era tão bonito. Então, vai acontecer coisa com você quando você está nessa conexão. Entende, pessoal? Entende o benefício de você estar em conexão com a espiritualidade? Você só vai ter benefício. Entende? Aí o que é que ele fala mais? 3 João 1, versículo 2. Vamos ler aqui. Amado, oro para que você tenha boa saúde em tudo e corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, pessoal, a sua alma estando bem, entende? O seu corpo físico, ele também vai bem. Porque a sua alma vai refletir essa energia para o seu corpo. Entende? E mesmo se o seu corpo físico padecer de alguma coisa, a sua alma tem que estar bem, tem que estar em equilíbrio. Você não vai se desesperar, pessoal, né? Tem pessoas que se desesperam, você está equilibrado, tá tudo bem. Tudo bem, porque você não é o corpo. Ai, se eu falar que eu estou com câncer, se eu falar, aí você cai em desespero, pessoal, mostrou que você é uma pessoa desequilibrada espiritual. Entende? Não está conectado ainda com a espiritualidade. Precisa se conectar para não entrar nesse desequilíbrio. Então, o apóstolo Paulo estava orando para o irmão Gaio, né? Oro para você que tenha uma boa saúde em tudo e corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, que você tenha saúde em tudo, em todos os seus corpos. Tenha saúde. E na sua alma, né? Ele fala bem, como vai bem a sua alma. Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo,
seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? É isso que eu falo. Eu digo, como é que uma pessoa está num grupo religioso e não crê que a gente tem outro corpo? Ele fala, então, que vai santificar o quê? Que o Deus de paz, né? Então, esse Deus de equilíbrio, você vai santificar você. Santificar aonde? Quando você entra na conexão com esse Deus, né? Como é essa santificação? Essa santificação é quando está equilibrado as suas energias. Entende o que eu falei no outro vídeo lá? A santificação é essa? É quando você entra no equilíbrio. Aí ele fala, em todo o nosso espírito. Então, seu espírito tem que estar equilibrado. Alma, então, tem alma. A gente tem um espírito e uma alma. E corpo. Então, a gente tem esses processos. Um ser humano, para existir, ele tem que ter esse processo, pessoal. Né? E seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Então, você tem que estar em equilíbrio, o corpo espiritual, o corpo emocional, né, que é a alma, e o corpo físico. Tem que estar tudo em equilíbrio. Aí você está santificado. A santificação passa por esse equilíbrio, porque aí você vai estar vibrando no amor. Então você está santificado. E é por isso que a lei não pega aquele que está vibrando no amor. Entende? Aí ele é santo. Como é que você quer ser santo? Santo é assim, pessoal. É quando você equilibra essa energia e vibra nesse amor. Aí você se torna uma pessoa santificada. Se torna um santo na visão espiritual da igreja. Entende? Então, é isso. É o equilíbrio dessas energias. E se a gente está desequilibrado? Aí você, o que é que acontece com as pessoas que estão no grupo religioso? Ela não procura cuidar dessa espiritualidade. O que é que ela faz? Ela cria um personagem religioso no grupo religioso, o qual fica demonstrando que está tudo bem, que está feliz, mas verdadeiramente lá dentro, né? Fazer igual Jesus falou para os fariseus, é um sepulcro clareado, tá tudo lá desequilibrado, tá pensando coisa lá, tá tudo lá desequilibrado as energias, entende? Ela cria essa máscara para demonstrar para as pessoas que está bem, que está na igreja, e até para o quê? Para convencer a outra pessoa e ir para o grupo religioso dela. Mas ela mesmo não está conectada, ela não está bem. Ela não está conectada e não está trabalhando na energia. Entende, pessoal? É por isso que eu digo, o primeiro trabalho é em você. Você tem que se conectar. E quando você está bem conectado, você pode passar essa vibração para as pessoas, né? Que aí vai ajudar as outras pessoas. Mas você não está bem. Aí cria uma máscara. Tá lá no grupo religioso, aí tá lá. Aí vai, até quando piorar. E quando vê, eita, caiu em depressão. Eita, olha lá, ó, caiu. Você não viu o que aconteceu com pastores, líderes espiritualistas? Aconteceu até com padres aí. Com 2 padres aí famosos aí. Vocês conhecem o padre, caiu aí em depressão. Mas ele estava no grupo religioso fazendo coisa religiosa? Ele estava, mas não estava conectado com a sua espírito. Entende agora? Entende agora, irmão, por que a gente tem que se conectar
com a nossa espiritualidade e trabalhar essas energias? É isso, né? Em nosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Espero que vocês aí assistam. Nossa, eu tenho que agradecer vocês porque vocês, o vídeo de ontem, né? Foi um vídeo forte, né? Foi um vídeo que fala também dessas coisas da energia, né? O yin e o yang, né? Tinha muitas pessoas que nunca viu falar. Esse pessoal evangélico nunca viu falar sobre esse termo, né? Esse conceito. E tocou em muita gente que eu vi aí que a visualização, pessoal, nossa, foi grandíssima, hein? Nem tem 24 horas já vocês já visualizaram, vocês estão com sede mesmo de estar esperando o meu vídeo, né? Graças a Deus, pessoal. Eu espero que vocês estejam assim, esperando eu baixar o vídeo, lançar o vídeo aí, para vocês assistirem, pessoal. Vamos continuar, né? Nessa vibração, vamos continuar trabalhando a nossa energia, a nossa espiritualidade. Tá certo, pessoal? Agradecer, um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!